Olá, meus caros alunos, minhas caros alunos dos segundos anos aí na nossa escola Pedro Jorge Mota, meus amigos seguidores do canal. Sou o professor Ícaro Feitosa, vou dar uma aulazinha de física aqui para vocês hoje, para continuidade do nosso trabalho feito em sala. Como a gente não pode estar presente fisicamente, nós vamos estar presente aqui por videoaula. O tema da aula de hoje é termometria. A gente vai estudar a medida da temperatura. Metria significa medida e termo está relacionado à temperatura. Tá certo, gente? E a primeira coisa que a gente vai ter que saber aqui no conteúdo de hoje é o que usamos, o que é utilizado para medir a temperatura de algo. A temperatura é medida utilizando-se um termômetro, isso você já sabe. Só para enfatizar, para a gente não se esquecer, a temperatura é medida por meio do termômetro, tá certo? São várias escalas, são vários tipos de termômetro. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar duas escalas, que é a escala Celsius e a escala Fahrenheit. A escala Celsius, que é utilizada aqui no nosso país, e a escala Fahrenheit, que é utilizada nos países de língua inglesa, como é o caso dos Estados Unidos. A Grécia também utiliza a escala Fahrenheit para medida de corpos, mas aqui no Brasil a escala mais utilizada é a escala Celsius, tá certo? Na próxima aula a gente vai trabalhar a escala absoluta, que é a escala Kelvin. Ok, pessoal? Aqui nós temos a representação, o desenho de dois termômetros. Esse termômetro aqui está calibrado na escala Celsius e esse termômetro aqui está calibrado na escala Fahrenheit. Veja que eu coloquei dois traços aqui em cada um, gente. Que são esses dois tracinhos, o que eles representam? Eles representam as temperaturas que é feita a calibração dos termômetros. Quando você vai calibrar um termômetro, você tem dois valores de referência. Quais são esses dois valores? Esse valor aqui de baixo representa quem, pessoal? Esse valor aqui, gente, é o ponto de congelamento da água. Esse valor de cima é o ponto de ebulição da água. Então, veja bem, tanto nesse termômetro quanto neste, tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit, a gente vai ter dois valores de referência. Eu não vou repetir aqui, a legenda aqui, porque dá para a gente entender com o que eu estou falando, Esse valor de baixo, tanto nessa escala quanto nessa, representa quem? O ponto de congelamento da água, ou seja, a temperatura que a água vira gelo, congela. Esse valor superior aqui, tanto nessa escala quanto nessa, representa o quê? O ponto de ebulição da água, ou seja, a quantos graus a água ferve. Na escala Celsius, a água ferve a 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, a água ferve a 212 graus Fahrenheit. Graus Celsius, graus Fahrenheit. Sobre o congelamento, na escala Celsius, quantos graus são necessários para a água congelar? Para a água congelar, ela vai ter que resfriar-se a uma temperatura de 0 graus Celsius, ou abaixo dela, E na escala Fahrenheit, para a água congelar, ela vai ter que atingir uma temperatura de 32 graus Fahrenheit. Tá certo, gente? Então você veja, são duas escalas diferentes que têm os mesmos valores de referência, o ponto de congelamento e o ponto de ebulição. No entanto, esses valores são diferentes. Para a escala Celsius, a água congela a 0 graus. Para a escala Fahrenheit, a água congela a 32. A água ferve na escala Celsius a 100 e na escala Fahrenheit a 212. Claro, são escalas diferentes, então possuem valores diferentes. Tá certo? Então, eu quero que vocês, para a gente começar aqui a montar a fórmula que a gente vai montar, eu quero que vocês se imaginem na seguinte situação. Levei vocês para uma aula de laboratório e lá nós nos deparamos com a amostra de alguma substância que havia em um becker lá. Tinha um becker e uma substância e lá eu pedi para vocês medirem a temperatura daquela amostra. Tinha um termômetro disponível, porém esse termômetro era calibrado na escala Fahrenheit. Certo? Aí tá lá. Vocês colocaram o termômetro lá e olharam e disseram: pessoal, professor, tem tantos graus Fahrenheit. Certo? Deu lá um valor que eu não conheço. Eu vou chamar de Y. Tá certo?
Aí eu pergunto para vocês, eu ia perguntar lá na situação para vocês. Pessoal, tá certo, deu lá tal valor na escala Fahrenheit, por exemplo, deu lá 90 graus Fahrenheit. Se vocês estivessem disponível aqui no laboratório, supondo que nós estamos no laboratório, um termômetro calibrado na escala Celsius, quantos graus teria dado nesse termômetro da escala Celsius? Teria dado os mesmos 90 graus? Com certeza não, né? Vocês estão vendo, ó, que as duas escalas possuem valores diferentes, na mesma altura, né? Então, gente, quantos graus teria dado na escala Celsius? Aí você vem lá. Na escala Fahrenheit, 90, né? No caso aqui é um valor que eu chamei de Y. Na escala Celsius vai ser um valor que eu não conheço. Então, se eu não conheço, eu vou chamar de X. Tá certo? Então, o que é que a gente vai aprender aqui na aula de hoje? A montar uma fórmula que sirva para você converter o valor que está numa escala em outra. Certo? Então, nós vamos aprender, por exemplo, a calcular quantos graus Celsius dá aqui no termômetro Celsius uma temperatura de 90 graus Fahrenheit, por exemplo. A gente vai aprender a fazer isso. Certo? Vamos lá, vamos montar nossa fórmula. Deixei aqui o quadro já dividido para a gente ganhar tempo, né? Então, gente, a gente vai fazer o procedimento é o seguinte: é uma proporção que se faz aqui entre duas frações. Se é uma fração, obviamente, matematicamente falando, uma fração é uma divisão, né? É representada por um numerador e um denominador. Um tracinho, numerador, denominador. Tracinho, numerador, denominador, isso é uma fração. Então, vamos preencher aqui, ó. Do lado esquerdo eu deixei reservado o espaço para a gente preencher com os valores na escala Celsius, certo? Do lado direito eu deixei reservado o espaço para a gente preencher com os valores na escala Fahrenheit. Então vamos lá, lado esquerdo, graus Celsius, lado direito, graus Fahrenheit. Tá certo, pessoal? Qual vai ser a dica aqui, ó? Como é que nós vamos preencher? Quem vai ser o numerador? O numerador vai ser o valor desconhecido, aqui é para a escala Celsius. Quem é o valor desconhecido na escala Celsius? Vou chamar de X. Menos o ponto de congelamento. Quem é o ponto de congelamento na escala Celsius? 0. Vamos preencher agora o denominador. Quem é o denominador da escala Celsius? É o ponto de ebulição. Quem é o ponto de ebulição na escala Celsius? 100 graus Celsius. Menos o ponto de congelamento, que é quanto? 0. Preenchemos o lado da escala Celsius. Vamos preencher o Fahrenheit. Fahrenheit. Quem vai ser o numerador? O mesmo procedimento que eu fiz para a escala Celsius, eu vou fazer para a escala Fahrenheit. Valor desconhecido, né? Menos o ponto de congelamento, que é quanto? 32. Preencher o numerador, vou preencher o denominador. Quem é o denominador? Vocês lembram aqui, ó? Ponto de ebulição, 212, menos o ponto de congelamento, 32. Tá certo, gente? Então, ó, numerador, valor desconhecido, escala Celsius. Quem é o valor desconhecido? X. Menos o ponto de congelamento. Na escala Celsius é 0. Preenchi o numerador. Tracinho denominador. Quem vai ser o denominador? Ponto de ebulição, que é 100, menos o ponto de congelamento. Você vê que o ponto de congelamento vai aparecer tanto no numerador quanto no denominador, né? Escala Fahrenheit. Segue o mesmo passo da escala Celsius. Numerador, valor desconhecido, nós chamamos de quê? De Y, menos o ponto de congelamento, que é quanto na escala Fahrenheit? 32. Preenchendo o denominador, ponto de ebulição, 212, menos o ponto de congelamento, que aparece tanto no numerador quanto no denominador. Tá certo? Então, nós montamos aqui as duas frações. Pessoal, tem como a gente simplificar mais ainda essas duas frações? Claro que tem, né? Ó, x menos 0, o que é que sobra? X. Sobra no numerador a letra x. 100 menos 0, o que é que sobra aqui no denominador? 100. Igual. Dá para subtrair y de 32? Não dá. Então, se não dá, a gente faz o quê? Apenas repete. 212 menos 32, se você for fazer a subtração, vai dar 180. Então, nós tornamos essa fração aqui mais simples, né? Ainda dá para simplificar mais? Tá. Corta esse 0 com esse 0. Sobrar o quê? Ó? X sobre 10
é igual a y menos 32 dividido por 18. Né? Dá para simplificar mais? Dá. Denominador é par. Se é par, divide-se por quanto? Pode ser dividido por quanto? Por 2. Os dois denominadores são pares. Então, ambos são divisíveis por 2. Sobra o quê? X dividido por 10 dividido por 2 dá quanto? 5. É igual a y menos 32 dividido. 18 dividido por 2, o que é que resta? 9. Então, nós chegamos no nosso objetivo. Queria chegar aqui com vocês hoje, né? Na fórmula que vai converter uma temperatura em outra. X é quem? X é o valor que corresponde à escala Celsius. Y é quem? É o valor que corresponde à escala Fahrenheit. Então, por exemplo, naquela situação lá, nós tínhamos medido a temperatura e deu quantos graus lá no laboratório? 90 graus Fahrenheit. Então, você ia pegar, né, se o 90 é Fahrenheit, ele vai ficar no lugar de qual letra? Da letra Y. Você substituía aqui, ó, fazia as operações devidas. Quem foi que sobrou como letra aqui para a gente calcular? Sobrou apenas a letra X. E a letra X é quem? Celsius. Quando você fizesse o cálculo aqui, você encontraria a temperatura na escala Celsius. Certo? Vou voltar aqui para o que estava na fórmula. O objetivo da aula de hoje não é fazer nenhum cálculo. Hoje não vamos fazer nenhum cálculo. Só montar a fórmula que a gente vai usar nas próximas aulas. Vou gravar um novo vídeo usando a fórmula, resolvendo questões para vocês. Então, por hoje é só. Um abraço e até a próxima.